Bom, Gustavo Cerbasi e o Christian Barbosa. Bom, acho que eu não preciso apresentar o Gustavo e o Christian, porque acredito que vocês sejam leitores, né, dos livros deles. Rapidamente, que o Gustavo é um best-seller dos best-sellers, com Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. E agora o Christian Barbosa também, nesse livro deles, em conjunto, e nessa questão especificamente do tempo, né, na vida de todos nós. Né, Christian? Então, assim, eu só vou fazer uma pergunta inicial para eles. Quer dizer, vou dar um tempo inicial para eles falarem desse novo livro e depois vou passar diretamente para as perguntas de vocês, porque eu acho que é o que é mais interessante, que é o mais bacana. Então, eu acho que cada um pode ter 5 minutos para falar sobre esse livro e depois a gente inicia a parte de perguntas, ok? Bom, boa tarde a todos. Prazer estar aqui no último dia de Bienal. Por mim, ver um evento desse, pessoas interessadas em livros, é muito bom. Não só porque eu vendo livros, mas porque eu dedico aos livros todo o minha capacidade. Não vou dizer meu sucesso. O sucesso tem a ver, talvez, com a competência técnica que eu pus nos livros, a competência comercial das minhas editoras, a competência dos meus distribuidores, livreiros que fizeram o conhecimento chegar às mãos de vocês, mas eu dedico aos livros minha capacidade, primeiro, de escrever bem. E quando as pessoas falam, pô, você tem uma escrita genial, eu me sinto incomodado com essa colocação, porque eu acho que eu simplesmente escrevo ideias que eu tenho na cabeça. As ideias vêm do meu dia a dia, do meu trabalho. Pena que as pessoas na minha área, finanças, lógica, economia, não escrevam tão bem quanto eu. E ver um evento cheio como esse dá vontade de ver crianças, adultos, todos os dias expostos a esse monte de conhecimento, como foi minha infância, muito presente nas bibliotecas, na literatura. Meu pai não podia comprar, mas todos os dias eu estava na biblioteca, que era onde eu estudava, fazia lição de casa. E comecei a escrever em 2002, de livre e espontânea pressão, do meu primeiro editor, Roberto Chiniachik. E lá em 2002, quando ele me convidou a escrever, disse que minhas ideias eram muito boas. Eu, como professor, tinha uma lógica muito agradável de abordar as finanças. Para a maioria das pessoas, finanças é um assunto desagradável, quadradão, chato, burocrático. Ele me convidou a escrever. Eu comecei na armadilha, vamos dizer assim, dos consultores financeiros, de tratar o planejamento financeiro como algo lógico. Do tipo, pô, olha, use o bom senso, é só pôr na ponta do lápis, um cafezinho que você corta por dia, depois de 30 anos você tem um carro. Né? Se você economizar num filme que você aluga, num chiclete que você compra, quanto que você vai ganhar no futuro? Né? E esse foi um risco que eu corri no começo, talvez meu trabalho não foi mal recebido, porque a abordagem era muito simples, agradável, uma preocupação literária de fazer meu leitor chegar até o final do livro muito grande. E com o passar dos anos, nesses 8 anos de carreira, como escritor, eu fui moldando minha abordagem para que realmente eu entendesse cada vez mais as pessoas, a questão comportamental, as frustrações, as ansiedades que cada um tem. O grande mote do livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos é: Gustavo, legal, o que você fala é muito inteligente, mas você não tem a esposa que eu tenho, né? E lidar com as diferenças no lar, diferenças no relacionamento foi um passo importante para colocar o planejamento financeiro realmente na vida das pessoas. E eu, obviamente, com uma boa didática, uma boa venda de livros, eu fui fazendo sucesso, fui ganhando dinheiro, fui aplicando o meu planejamento financeiro pessoal. E, na verdade, eu senti que eu tive uma guinada na minha vida, na minha carreira, quando eu conheci o Christian Barbosa. Que, num evento que nós nos encontramos, em que ele falava sobre como planejar o tempo, e eu falava sobre como planejar o dinheiro. Eu me encantei, se não me engano o Christian falou antes de mim naquele evento, eu me encantei com a colocação dele, falei, pô, minha palestra vai ficar sem graça, porque o que ele está falando é a mesma lógica para o uso do dinheiro. Gerir o tempo não é muito diferente de gerir o dinheiro, com exemplos diferentes, com abordagens diferentes, ferramentas diferentes, mas a mesma lógica. E eu queria falar isso para ele, quando eu acabei a palestra, ele veio falar isso para mim. Pô, mas legal ver você falar isso, tem tudo a ver com o que eu falei. Pô, e a gente namorou uns 4 anos a ideia de fazer um trabalho conjunto literário, porque nós fizemos alguns eventos conjuntos nesse período, mas nos encontramos em bastidores de teatros, de auditórios,
nas poltronas de avião e discutindo, pô, como é que funciona, como é que é na sua vida, na minha, como é que é na sua teoria, na minha. E foi quando eu consegui colocar em prática uma boa gestão do meu tempo, da minha agenda, que minha carreira, que já vinha bem, realmente deslanchou. Né? Dar utilidade, produtividade ao meu tempo era algo que não estava muito frequente, porque eu pensava muito na utilidade, produtividade para o meu dinheiro, mas trabalhava muito para conseguir isso. E a grande, vamos dizer que a grande oportunidade de publicar esse livro foi na verdade, um meio que nós encontramos de levar às pessoas aquilo, não só que nós pensamos, aquilo que nós praticamos na nossa vida. Foi uma experiência agradável, porque meu primeiro livro escrito a 4 mãos, na verdade, meu único livro até então escrito a 4 mãos, não é fácil, tá? Para quem acha que, oh, beleza, metade do trabalho feito. Não, não é fácil, são cabeças diferentes, são jeitos diferentes de escrever. Tentando encontrar afinidade em, às vezes, algumas situações que não existem. Então, tem momento que a gente teve que realmente separar a visão de um e a visão de outro. E nós chegamos a um modelo que, vamos dizer assim, seria uma linha de racionalidade, uma linha de escolhas que as pessoas, que como nós, colocaram em prática, conduzem tanto sua carreira quanto seu planejamento financeiro a um caminho crescente, cada vez mais produtividade. O que aconteceu na minha vida depois de conhecer o trabalho do Christian foi que eu comecei a perder menos tempo com o meu trabalho e tirar mais produtividade dele, consegui me dedicar mais ao conhecimento, à aquisição de ferramentas que multiplicassem minhas ideias. Por exemplo, no começo da minha carreira, eu aceitava produzir artigos para todas as revistas, jornais e qualquer blog que me consultasse. Hoje eu tento aceitar, mas às vezes eu tenho que replicar alguns artigos que já foram feitos. Duro quando você escreve um artigo de 3.000 toques, alguém escreve e fala, você pode mandar um artigo de 1.500, outro quer de 5.000. Então aprendi a fazer logo um de 6.000 toques que tenha módulos que possam ser encurtados para poder atender a todos. Então, pequenos detalhes que tornaram minha rotina muito mais produtiva. E curioso que com a rotina mais produtiva eu comecei a trabalhar menos. Hoje, por exemplo, minha média de trabalho é de 4 dias por semana. Trabalho, atividade, frequentar eventos. E um dia da semana eu dedico à minha organização pessoal, que envolve emitir notas, ler um jornal que acumulou, ler um livro que eu quero ler, e me dedico muito bem à minha família. Curiosamente, isso deveria refletir numa queda da minha receita, mas não, ela aumentou muito, porque justamente eu coloco em prática ferramentas que eu possa delegar algumas funções, que eu possa dar mais utilidade ao meu tempo, isso tem funcionado muito bem. Então, o que nós sugerimos com o nosso livro é que as pessoas façam como nós fizemos, ou como os nossos clientes fazem, que é criar um ciclo da prosperidade. O Christian pode falar um pouco mais desse ciclo, em que quanto mais eu escolho melhor meu tempo, mais tempo sobra. Quanto mais tempo sobra, mais eu consigo me planejar para o meu dinheiro. Isso faz com que o dinheiro sobre. O dinheiro sobrando faz com que eu adquira ferramentas que façam o tempo sobrar também. E vai criando um ciclo de causa e efeito que nos conduz a uma espiral da prosperidade. É muito difícil abandonar a espiral da prosperidade quando você está numa situação em que seu trabalho é reconhecido, a sua rotina é admirada. Muitas pessoas querem que eu fale não sobre minha lógica financeira, mas como é que eu consigo lidar com 2 filhos de sucesso, entrevista, um monte de coisa. Isso tudo vem de uma sequência de escolhas planejada. Tem muita gente que ouve a palavra planejamento, orçamento, se incomoda, mas eu acho que planejamento é algo que todos nós fazemos em algum nível e alguns podem formalizar um pouco mais, outros um pouco menos. Mas o que nós propomos às pessoas é que façam da sua vida uma vida mais planejada. Mesmo que seja um planejamento para curtir, um planejamento para desfrutar do que tem, para respeitar seus valores, sua fé, sei lá, as preocupações de sua família, o cuidado de um pai doente, por exemplo. Cada um tem uma prioridade. Agora, se eu fico brigando com as minhas prioridades, minha vida não vai ser rica. Se eu consigo realmente atender aquilo que é importante para mim, ao mesmo tempo em que eu cresço na carreira, que eu cresço em patrimônio, eu estou indo no caminho certo. Então, essa é a lógica do nosso trabalho. É isso que nós procuramos fazer com o livro, mais tempo, mais dinheiro. É isso, Christian. Tem que complementar? Alô? Agora sim. Bem, boa tarde primeiro para vocês. O meu negócio é falar sobre tempo, porque um dia eu fui uma pessoa sem tempo. Então eu digo para todo mundo o seguinte, que não é para a gente acreditar na gestão de tempo, é para a gente experimentar a gestão de tempo. E eu sempre gostei muito do Gustavo, porque ele é um cara que sempre viveu esse valor. Ele é um cara que faz aquilo que ele escreve nos livros dele, né? Porque eu sempre falo o seguinte, a gente não tem que ser ator. Às vezes as pessoas veem a gente na TV, leem os nossos livros e falam, esses caras, né, já nasceram assim, ou às vezes estão mentindo, escrevem uma coisa e fazem outras. E não, uma coisa que eu sempre vivi foi viver aquilo que eu escrevo, e o Gustavo também. Então sempre me admirou muito o Gustavo, porque ele é um cara que ele escrevia o que ele
pregava e o que ele fazia na sua vida no dia a dia. E eu basicamente vivi isso. Eu nunca acreditei na gestão de tempo, digo para as pessoas não acreditarem na gestão de tempo. Eu comecei a minha vida muito jovem, quando eu tinha uns 6 para 7 anos de idade, enfiei na cabeça que eu queria ser empresário, uma empresa cheia de computadores, eu queria, porque eu queria ter esse negócio, não sei porquê, naquela idade. E aí a minha infância inteira foi tentar convencer os meus amigos a fazer isso, mas ninguém queria ser sócio de um moleque com 9, 10 anos de idade. Aí quando eu tinha 12 para 13, eu consegui passar numa prova da Microsoft, me tornei o profissional da Microsoft mais jovem do mundo na época. E aí, quando eu tinha 14 para 15, abri minha primeira empresa, que foi a Blue Eagle, uma empresa de tecnologia. Eu nasci nerd, né, dá para ver pela minha cara. E aí essa empresa acabou crescendo demais, e por causa disso eu comecei a ficar sem tempo e também sem saúde. Eu comecei a ter vários problemas de saúde, começou tudo com um refluxo, que virou uma gastrite, que virou uma gastrite erosiva, virou uma úlcera e depois acabou virando um tumor no tubo digestivo. E quando eu cheguei na época do tumor, eu falei, pô, eu preciso mudar meu estilo de vida. Foi aí que eu comecei a estudar um pouquinho sobre esse negócio de gestão de tempo. Não foi do dia para a noite, literalmente, que eu comecei a ter mais tempo, demorei um pouco para aprender. Isso tudo tem a ver com o modelo mental, a forma como a gente faz, o nosso cérebro reage às demandas. E aí aprendi, comecei realmente a ter mais tempo, a ter mais vida. E hoje eu dedico a minha vida a ensinar as pessoas a terem mais vida, mais prosperidade. Todo o meu trabalho, eu acho que o destaque que teve no meu trabalho foi que eu me baseio muito em estatísticas, minha formação é computação com ênfase em matemática. Então eu tenho muito assim, eu comprovo hoje o que a antiga gestão de tempo mentia para a gente. Então hoje tem vários dados estatísticos que vão contra o que a gestão de tempo antiga falava. Então dá para a gente dizer, por que eu não consigo manter meu planejamento? Ah, porque tem às vezes uma forma ou outra que você faz que está dando errado. Então, mas eu não consigo, tudo que eu planejo eu não realizo, eu não consigo viver os meus sonhos. Dá para fazer também. Então hoje eu tenho um software que é a maior base do mundo sobre esse assunto. A gente processa aí 30 milhões de atividades por mês de pessoas em mais de 100 países, para realmente ter bases do que realmente ajudar as pessoas a terem mais tempo. E esse último livro, que foi o trabalho com o Serbasi, foi um livro fantástico, assim. Eu, diferente do Serbasi, o Serbasi é um escritor, eu admiro o Serbasi porque ele gosta de escrever, ele é o rei das finanças e o mago das palavras. Eu não, eu já odeio escrever. Eu não sou um cara que sento lá e saio escrevendo. Então eu tenho que ter uma disciplina muito grande para não procrastinar a minha escrita, eu tenho que realmente manter objetivos e... Seu Cortella está ali, um dos grandes autores. Cortella, bem-vindo! Os grandes autores aí do Brasil, Mário Cortella. E eu tenho que me disciplinar muito para conseguir escrever. Então eu aprendo com o Serbasi bastante. Esse último livro foi um recorde. A gente, em geral, um autor demora de 2 a 4 meses para escrever um livro, né? É mais ou menos o que você demora, né, Serbasi? Não, o livro que demorou mais tempo a escrever foi 60 dias, mas porque ele foi esparramado ao longo de alguns finais de semana. Eu sou rápido, porque eu procuro focar e não me dispersar antes de terminar o livro. Mas normalmente as pessoas os autores demoram de 3 a 4 meses para escrever um livro mesmo. Eu tenho 5 livros publicados e um deles, esse das mulheres aqui que a gente vai sortear para vocês, foi o que demorou mais tempo, 1 ano, porque eu tive que aprender, fazer um estágio como ser mulher, na verdade, como que a mulher usa o tempo dela. Foi fantástico. Mudei literalmente a minha vida, valeu a pena. Realmente acho que todo homem devia ler um livro desse. E... esse último livro saiu em 28 dias, né? A gente matou o livro em 28 dias. Então, eu não parei nenhum dia. Eu trabalho hoje, tenho a Tríade, que é uma consultoria, aí, a gente tem aqui no Brasil, fora do país também. Então, eu trabalho 10 horas por dia, hoje é o meu ritmo. Um ritmo tranquilo, que dá para viver, dá para cuidar da minha família, dá para cuidar da minha saúde. Nunca mais tive nenhum piripaque. E o último livro saiu em 28 dias, porque realmente estava gostoso de escrever, foi um trabalho a 4 mãos. Eu começava a escrever o capítulo, mandava para o Serbasi, ele juntava com o dele e fazia a revisão final do processo. Então, foi bem legal essa escrita. Eu gosto de escrever, eu tenho uma forma, acho que todo mundo tem que achar o seu ponto produtivo. Eu adoro escrever vendo novela. Eu sou o maior fã de novela. Então, eu adoro ver. Essa novela está boa agora, né? A paixão está impressionante. E quando eu estava escrevendo Mas Tenho Mais Dinheiro, eu estava na Arebaba, lá aquela novela, esqueci o nome da novela. Isso, das Índias, A Caminho das Índias. E estava boa, né? Aí a última novela que estava um lixo, né? Aí não saiu livro nenhum. Agora, na Canova, está saindo um livro. Deus quiser, eu entrego até o final do ano. Enfim, então é isso. Esse livro, ele junta 2 coisas, que são as 2 grandes grandezas do mundo. Como que as pessoas conseguem, com dinheiro e com o tempo, ter uma vida mais próspera. E quando a gente fala de uma vida próspera, a gente não está querendo assim, os caras querem me ensinar a ficar milionário. Não, não é ficar milionário. A gente quer que você tenha uma vida próspera, com o que você ganha, com o que você faz, aproveitar com a sua família, aproveitar com você mesmo, aproveitar o seu tempo com saúde e viver na direção do que você quer de verdade. Esse